Atenção, boca do lixo, dê espaço ao fluxo de trevas que se instaurará aqui. Anoiteceu, os anjos dormiram, e sob o ar do trono cantemos. Boca do lixo. É isso aí, minha gente. Estamos aqui novamente, mais uma Jamflu na mesa. E hoje eu estou aqui com o nosso atuante do território, nosso agente, o Osama. Seja muito bem-vindo, Osama. Muito grato, é um prazer imenso estar aqui, uma satisfação muito grande nesse programa tão intelectualizado, tão rico, tão maravilhoso, tão bem apresentado e tão bem gravado, né? Muito bom estar com vocês, espero que essa conversa repercuta e ajude de alguma forma a mudar o mundo aí, né? Obrigado, Osama. E é o seguinte, meu povo, hoje o nosso tema é a sociedade local e o cordão de isolamento, né? No programa anterior, aqui com o Gigante, a gente discutiu também esse tal cordão de isolamento, que já foi explicado lá, a gente já explica de novo aqui, né? E a questão do antirracismo, do antiproibicionismo, que a gente também vai abordar aqui um pouco, mas também vai atuar na questão, né, da nossa classe maloqueira e afins que vem aí se definindo, né? De como que é a vida disso acontecendo aqui, dessas classes acontecendo aqui, né? No sábado último, teve o aniversário de uma criança aqui, da nossa madrinha Anice, e a gente teve ali bastante pessoas, né, dessas diversas classes, da classe maloqueira, de intelectuais, do povo local, ali suas crianças brincando, né, e teve ali uma pequena atuação da polícia em relação ao fluxo, a nossa grade que divide aqui, e tinha um playgroundzinho ali montado logo atrás. Então, com esse tipo de situação aí, chegamos no cordão de isolamento, que é essas pessoas que atuam aqui, muitas delas vindas de fora, uma boa parte delas daqui mesmo, elas muitas vezes servem para abrandar, né, a relação maloqueiro-forças armadas aqui, né? E isso aí é o que a gente está chamando neste programa e no programa anterior de cordão de isolamento. Hoje então a gente vai comentar aqui com o Osama, que trabalha aqui já faz um tempão, sobre essa questão do cordão de isolamento e a sociedade local aqui em si. Como que funciona isso, como que as pessoas que atuam aqui com cultura, direitos humanos, enfim, conseguem abrandar a relação Forças Armadas maloqueiros. É isso aí. Então, Osama, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a vossa pessoa, a vossa carreira e o que te traz a atuar aqui e quando você chegou também, né? Maravilha. Bom, agradecer mais uma vez o convite. Nóis, pô. A gente que agradece. Jamflu na mesa. Agradecer também esse questionamento, né? Ao longo dos anos eu tenho tendido a refletir mais sobre como diluir a minha personalidade, a individualidade dentro dos coletivos, especialmente sendo um homem branco, hétero e cis, né? Uhum. Para quem estiver só ouvindo e não vendo, eu sou isso. Também tenho cabelo preto, barba preta, e estou vestindo uma camiseta preta aqui do lado do manho. Eu rapidinho esqueci de fazer minha audiodescrição, pessoal. Também sou aqui, né, um negrão careca de sempre, magrelo, e tô todo de preto. Maravilhoso. Desculpa, continue. Imagina.
E é uma honra estar do seu lado aqui, Valeu, Mário. eu digo mesmo. Então, eu peço licença dos ouvidos de vocês aí, sendo quem eu sou, para contar um pouco sobre mim, porque aí foi uma encomenda aqui que eu recebi para essa atividade, para essa gravação. Então, em oposição um pouco do que eu tenho feito ultimamente, por conta desse lugar de fala que eu tenho, que já é um lugar bastante privilegiado na sociedade onde a gente vive, né? Também sendo um homem que tem nível superior, que eu estou fazendo doutorado na faculdade de medicina, estudando redução de danos, me coloca num lugar de bastantes privilégios, e eu acredito que ficar falando de mim é uma redundância, dado que normalmente a gente fala de si mesmo para poder legitimar o nosso lugar de fala, né? E eu tenho um Sim. lugar já legitimado, eu não tenho nada além de uma autocrítica a ser feita sempre que eu me coloco publicamente para falar. Então, eu tenho, ao Maravilha. longo dos anos, tentado diluir isso. Mas aqui, como é uma encomenda dessa gravação, desse programa tão bonito, eu vou contar um pouquinho de mim, vou tentar ser sintético para a gente usar isso para alimentar as discussões, porque acho que como eu fui moldado, o que eu aprendi, o que eu vivi, me colocou na rota do fluxo, da Craco, do debate de drogas, do debate de redução de danos, né? Na vida de vocês, da minha família, nas vidas de outras pessoas aqui, com as quais eu tenho o privilégio de conviver no fluxo também, né? Eu sou nascido e criado em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, né? Sim. Venho de uma família que não é classe média, né? Cresci numa casa de madeirite, com teto de brasilite, sem saneamento básico, kit completo. Mas de uma família branca, né? O meu avô, pai do meu pai, se formou como advogado, então a gente tinha acesso a alguns aportes culturais, né? Uhum. Minha mãe, minha avó, a mãe dela, né? Sempre cultivaram um hábito da leitura muito frequente, então eu cresci em meio a livro, em meio a acesso à literatura, né? Isso para mim foi muito Ótimo, decisivo. com certeza, né? E acho que são coisas que a gente vai encontrando pelo caminho e vai fazendo as escolhas, assim, né? Então, ter conseguido estudar em escolas, enfim, que tinham propostas político-pedagógicas interessantes na época, na Uhum. cidade de Caraguá, né? Me permitiu acessar uma série de conhecimentos que hoje em dia eu percebo que a maior parte dos projetos políticos pedagógicos de escolas não tem, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas e por esse lugar de homem branco, hétero, cis, né? Também acessei pontos da rede ali de Caraguatatuba numa lógica de solidariedade, né? Então, sei lá, eu treinava capoeira, treinava jiu-jitsu, nadava, né? Nadei para competição muito tempo. E tudo isso com bolsa de estudos numa academia de um professor de educação física. Tinha sido meu Massa. professor Ernesto, ilustríssimo, um querido que, diante da minha falta de recursos, da minha família, garantiu que eu tivesse acesso a um bem cultural, né, que são as Sim, práticas corporais. com certeza. E, e muita gente da minha geração foi privada disso, sobrava só o futebol, né? Joguei futebol muito tempo também. Ah, legal. Mas meu lance acabou sendo esse, indo para academia, e isso me instrumentalizou, inclusive, para mais adiante prestar o vestibular para a educação física, que é a minha formação, né? Legal. Eu nunca tive dinheiro para fazer cursinho, então eu trabalhava no cursinho, né? Fiz uma proposta, tinha um amigo lá Legal. que trampava, eu troquei ideia com ele. Aí de manhã eu trabalhava na secretaria Uhum. e, enfim, tudo que você imaginar, né? De imprimir boleto manualmente ali, é tudo todo trabalho braçal de escritório, mas foi ótimo que também me instrumentalizou Sim. quanto à computação, que era uma coisa que na época era mais difícil de se acessar, né? Então foi um Uhum. aprendizado muito interessante. E aí Legal. esse trampo de manhã garantia a minha bolsa no período noturno. E no período da tarde, para receber, na época eram uns R$ 300, assim, aí eu trabalhava de plantonista. Nos Uhum. primeiros
simulados que tinha, era um cursinho do Aham. Objetivo de Caraguá, né? Pode Eu crer. fui muito bem, então fiquei logo como primeiro colocado em alguns lugares, em algumas provas, Parabéns. porque o bagulho é louco, né? Quando você Aham. tá ali, você quer os bagulhos, você tem que correr atrás, aí não tem E aí jeito, você ninguém corre vira. por você, seu Sim. sonho é a sua caminhada, né? E aí você virou plantonista. Aí eu virei plantonista, que nada mais é do que uma pessoa que fica ali, um estudante que se dedica a tirar dúvidas de outros estudantes, né? Tanto do Sim. ensino médio quanto do próprio cursinho. Isso também foi uma escola para mim do ponto de vista da pedagogia, da didática, né? Aham. Isso me obrigou a refletir sobre os processos pedagógicos, ter autocrítica quanto a como eu ensinava e ter uma crítica imensa a toda a forma como haviam me ensinado. Por Pode isso meu pá. interesse pela educação é bastante antigo na minha vida, assim, né? Desde Aham. os 17, 18 anos. Fiz cursinho, passei na Escola de Educação Física e Esporte aqui da USP. Uhum. Na época tinha uma prova de um exame médico, que era uma coisa absurda, né? Imagina que um cadeirante era impedido de fazer educação física na USP até 2006. Caralho. E foi uma loucura, porque 2006 foi o último ano, porque o centro acadêmico, que era o movimento estudantil organizado ali na educação. 2006 ainda, Você hein? acredita? Absurdo, né? E o movimento estudantil fazia uma defesa muito radical ali do fim, né, desse Aham. exame médico que era capacitista, né? Até Aham. hoje é, né, se for feito dessa forma, assim. Pode E crer. eu não tinha grana, não tinha nada, minha família juntou um dinheiro, vim com 50 conto pra cá, vim um dia antes, porque a prova era de manhã. Falei, velho, Rapaz. eu não vou perder essa prova, eu vou sentar na frente da escola de educação física, eu vou dormir lá. Aham. É verão, tá suave, isso aí não é problema pra mim, entendeu? Vou sentar lá, vou dormir, eu vou ser o primeiro, a hora que abrir o cadeado lá, Aham. eu vou estar na porta para entrar. E aí, enfim, tive a sorte também do destino de encontrar o Seu Fininho, Aham. finado Seu Fininho, mais famoso por Seu Fininho. Era Aham. uma pessoa incrível, muito generosa, muito querida, um funcionário muito antigo da Escola de Educação Física, uma pessoa que dificilmente alguém tem uma crítica, assim, uma pessoa muito querida mesmo. E o Seu Fininho me viu ali, meio que no fim do dia, e falou: Ô meu filho, o que você tá fazendo aí? Eu falei: Eu tô esperando a prova amanhã, o exame médico. Aí ele falou: Mas vai pra casa. Eu falei: Não sou daqui. Ele falou: Mas vai pra algum lugar. Eu falei: Não tenho pra onde ir. Ele falou: Como assim? Eu falei: Mano, eu tenho 50 conto pra comer e pagar a passagem de volta, né? Porque era Aham. 28 ou 30 reais a passagem da Litorânea, que era a companhia que levava pra Caraguá de volta lá do Tietê. Aí ele falou: Vem aqui comigo, peraí que eu vou fazer um negócio. E aí ligou no Centro de Práticas Esportivas, Aham. que é um clube dentro da USP, aqui do campus Cidade Universitária, na Tipo lá no capital. CPUSP, né? Exatamente, o Aham. CPUSP. E embaixo da arquibancada tem um alojamento, bem Tô, precário, tô ligado. mas tem. Aham. E aí ele ligou para um amigo dele, que trabalhava lá, e falou: Ó, fulano, tem um menino aqui precisando de ajuda, precisa dormir de hoje para amanhã, entra aí, vê o Aham. que você faz. Não, demorou. Aí fui, fiquei no alojamento, Sim. deu uma sorte danada, Que massa, e cara. aí fiz o exame médico, essa bizarrice no outro dia, né? E aí teve uma intervenção do centro acadêmico, que foi uma encenação Aham. com um dos ativistas numa cadeira de rodas, fingindo que era Aham. alguém tentando fazer o exame médico. Aham. Isso gerou um rebuliço ali na fila dos candidatos e candidatas que estavam para fazer o exame médico, né? Aham. Foi uma intervenção meio teatral, mas eles deram um recado que era: olha, isso é capacitista, né? Aham. E aquilo me sensibilizou muito. Isso foi um deslocamento muito importante para mim, na Aham. minha vida, de pensar intervenção, a radicalidade com a qual a gente intervém sobre a realidade, né? E como isso marca as pessoas. Às vezes ações pontuais são determinantes para você deslocar a concepção de mundo de muita gente, né? Total, total. E aí eu saí dali da prova e já fui para o centro acadêmico. Uhum. E aí eles estavam tendo uma reunião e eu comecei a conversar com eles. E falei: eu quero fazer parte disso. Aham. E aí comecei a me inteirar do movimento estudantil e foi talvez eu tenha aprendido mais no movimento estudantil de área, né, da educação física, no movimento estudantil geral do Diretório Central de Estudantes Alexandre Aham. Vanucci Leme, né, Sim. e até em esferas da UNE ali, que aprendi coisas que eu preferia esquecer, mas Aham. aprendi práticas Sim. bastante deletérias, assim, da construção coletiva, né.
mas Muito acabei bem. aprendendo também, mas a Entendo. gente A aprende para negar, né? experiência, a experiência, sim. E aí isso foi me colocando num lugar de debates, de aprofundamento, então segui fazendo minhas aulinhas que tinha que fazer, de anatomia, de fisiologia e tal, né? Me formei em educação física certinho, aluno exemplar para ninguém falar nada. Legal. E ao mesmo tempo vivi muito fortemente a vivência estudantil, que a gente chama, né? Especialmente do ponto de vista do movimento social. Aham, Ali me aproximei muito do MST, onde tive legal. também uma formação fantástica, assim, né? Eu não... Enfim, a gente tem uma ilusão midiática, às vezes, de como os movimentos sociais se organizam, né? E viver com o MST em Ribeirão Preto foi uma aprendizagem, assim, de 3 anos, extremamente Caramba. foda, assim, um Ah, negócio que mudou a minha cabeça, que me ensinou muito sobre a humildade, sabe? aham. Sobre o que a gente quer da vida da gente, sabe? O que é transformar o mundo. 3 anos. É, É um chão. dentro do movimento estudantil, né? Aquelas idas e Sim. vindas, estava aqui na capital, ia para Ribeirão, a gente Aham. organizava um estágio de vivência. Então, todo mês de janeiro a gente ficava um mês lá em Ribeirão Preto, levava uma galera estudantada que estava se organizando nas executivas de curso, numa época que a Uni vivia talvez ainda viva, né? Um momento de bastante institucionalização, burocratização, né? Uhum. E aí a gente conseguiu produzir experiências muito interessantes, assim, aprendendo com o movimento, né? E é um movimento muito sólido, o maior movimento social do mundo, com uma radicalidade presente em todas as práticas, né? A gente fez ocupação de terra junto, fazer isso com um jagunço armado na sua frente, né? Fazer isso com toda a sorte de Cordão de adversário. isolamento. Mas né, nesse caso, a gente é que era protegido pela base do movimento, assim, porque a galera é muito mais formada para isso do que a gente, né? É um povo Aham. forjado muito na luta, né? Forjado na bala. A gente era ouvindo a casca mole deles ali. Eles cuidavam da gente, vinha perguntar se estava bem, e os tiros Aham. comendo solto, e eles, está bem, tá tudo certo, fica tranquilo, é assim mesmo, fica perto de mim aqui. Pode crer. Então era meio assim. E aí, depois disso, fui debater saúde, já no fim da licenciatura em educação física, porque existia um movimento de privatização muito forte dentro da universidade, que hoje está consolidado, né? Que vinha muito por meio das fundações público-privadas, das fundações estatais de direito privado, né, das Uhum. parcerias público-privadas. Todo esse tipo de nomenclatura, né, está contida dentro do campo do direito privado, atuando na gestão de interesse público. Né? Uhum. Isso é resultado do programa de publicização, idealizado pelo Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi o ministro da reforma do aparelho do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, Uhum. no meados dos anos 90, né? Inspirado pelas mudanças do mundo, né? A Uhum. partir do consenso de Washington, no final dos anos 80 e, enfim, com a queda do Muro de Berlim, né, que é o marco, a ascensão do neoliberalismo e o que o Francis Fukuyama chamava de o fim da história, né? Uhum. Então, agora é o capitalismo que domina o mundo, não tem mais a oposição do socialismo. Uhum. Esse é o grande bloco, essa é a grande hegemonia político-econômica. Vamos para cima. E aí o Banco Mundial, o FMI, a Uhum. própria OMS acabam sendo órgãos multilaterais a serviço da organização do mundo dentro dessa lógica. Uhum. Os receituários do Banco Mundial chegam para a educação e para a saúde primeiro no Brasil, estrategicamente, né? A saúde avança como o primeiro campo de publicização, porque o José Serra era inclusive o secretário de planejamento na época, um cara que vem da área da saúde, né? Uhum. Então ele via com muita facilidade como introjetar no SUS e em todo o sistema de saúde a lógica neoliberal preconizada pelo Banco Mundial. Uhum. O FMI vinha com o aporte financeiro, um país em crise, um país de média e baixa renda, né, que é Uhum. o Brasil até hoje,
E com esses aportes financeiros direcionava a política que era desejada, especialmente para os Estados Unidos, numa lógica imperialista, né? Então, de determinar, a partir do que eles acreditam, como que deveria ser a colônia aqui, né? Somos Pois. colonizados, recolonizados o tempo todo, né? E aí eu acho que com o avanço desse debate das fundações público-privadas, das OS, das OCIPs, especialmente na saúde, a gente, no movimento estudantil, começou a perceber que tinha um déficit de formulação. Então, a gente não sabia lidar politicamente com isso, não tinha uma formulação política estruturada. Com isso, em alguma assembleia, falaram, quem topa começar a estudar saúde, formular melhor isso aí? Aí eu e um amigo meu, que por sinal é meu co-orientador hoje, um grande mano de longo tempo aí, né? Que é o Heitor Martins Pasquim, que é um docente na Unifesp, professor de educação física também. Legal. A gente falou, não, a gente topa, vamos formular sobre saúde, privatização do SUS e tal, né? E já tinham outras pessoas em vários lugares já formulando, a gente foi bebendo em várias fontes e criando as nossas formulações. Ainda era relativamente embrionário no campo da educação. Foi o segundo campo a ser publicizado, né? Publicização é esse termo que o Bresser Pereira criou para essa privatização velada, né? Então não é que a gente está vendendo a USP para o grupo Croton, por exemplo, que é um grupo educacional mundializado. Não, a gente não está vendendo a universidade, mas a FUSP, que é uma fundação público-privada, vai fazer a gestão de determinadas coisas, por exemplo, a gestão de serviços terceirizados, por exemplo, contratação até um determinado teto, enfim, uma forma que eles chamavam de desburocratização e dinamização e aumento da eficiência da governança, né? Essa ideia de que o Estado é muito pesado, tudo é muito lento, só que quando você faz isso, você opera duas coisas estratégicas terríveis, né? Que é licitação e concurso. As fundações não dispensam esse tipo de processo e colocam em um lugar de processos proscritos que não devem ser utilizados porque são muito lentos e muito burocráticos. O que a gente vê na prática é que quando você não licita, você tem favorecimento, desvio de recursos, né? Uma série de barbaridades que a gente viu no começo dos anos 2000, que são resultantes da reforma do aparelho do Estado, dessa desburocratização, né? Total. No mesmo sentido, contratação não por concurso público, né? Você precariza para depois você privatizar, colocando serviços terceirizados, né? Você não contrata a pessoa que tem a melhor formação, a pessoa que tem o melhor cacife ali, o melhor conjunto de habilidades para determinada função, né? Você coloca ela a partir do seu interesse, que pode ser inclusive um familiar, ou pode ser um político de um mandato, né? Às vezes o cara pode receber apoio numa campanha, aí ganha. Entendi. Aí o cabo eleitoral fala, e aí, você não vai me dar um trampo aí? Ele fala, putz, mas já tá lotado o mandato. Mas espera aí que eu tenho um amigo meu que trabalha numa OS e eu vou te colocar num cargo de gestão, você vai ser gerente lá. Entendi. Não, mas eu sou formado em, sei lá, engenharia, sou formado em qualquer coisa. Não, mas fica lá, o importante é você estar no cargo e receber. E aí a gente percebe um loteamento desses serviços em função disso. Quando eu fui estudando para educação, isso eu e o Heitor, a gente foi percebendo que na saúde isso estava muito avançado. Muito já enraizado pelas OS, pelas OCIPs e pelas OSCs, que já gerenciavam uma série de serviços de saúde na cidade de São Paulo. O que a gente fez? Bom, vamos estudar isso. E começamos a debruçar sobre o SUS e sobre a publicização do SUS, né? Até uma hora que eu falei, eu preciso entrar numa OS. Eu preciso entender como é que ela funciona por dentro, se é isso mesmo. E a gente fez um movimento simultâneo, o Heitor foi para a SPDM e eu fui para a Associação da Saúde da Família. São duas OS que foram relativamente pioneiras aqui em São Paulo. A SPDM ligada ao Hospital São Paulo e a Associação de Saúde da Família, com inúmeras ligações, que eu prefiro não dizer aqui, inclusive porque
não sei como andam as coisas e não sei o Entendo. quão mafiosas são as pessoas, né? Enfim, dentro das OSs tem práticas de gangster mesmo, né? Aham. Práticas, enfim, de ameaça. Eu mesmo fui ameaçado algumas vezes, né? Eita porra. Acho que tem muita coisa em jogo, muito dinheiro em jogo, né? Eu Com essa entendo. publicização. E por isso eu fui pro SUS. Tudo isso para dizer o quê? Que eu entrei numa OS, que era a Associação de Saúde da Família, como Uhum. professor de educação física, especialmente por ter a capoeira, o futebol e o samba no meu arcabouço teórico metodológico, Aham. coisas que nem sempre são valorizadas, né? Mas dentro da SOS era meio que pré-requisito. Ótimo. E aí eu fui contratado para trabalhar no CAPS Álcool e Drogas 3, que é um Aham. CAPS 24 horas, né? CAPS, para quem não sabe, é um centro de atenção psicossocial, é um equipamento de saúde do SUS que faz parte de uma rede substitutiva. O que ela substitui? O antigo modelo, que é o modelo asilar, né? O modelo dos manicômios, dos Uhum. hospícios, né? Então, o Brasil passa por uma reforma psiquiátrica antimanicomial que nega esse modelo e, em substituição, a partir da Lei 10.216, instaura a rede substitutiva que tem como núcleo, né, os centros de atenção psicossocial. Isso passa por modificações. Hoje não é exatamente o único centro, o CAPS, né, mas a Uhum. atenção primária passa a ser também um campo muito importante do cuidado e da atenção em saúde mental, inclusive para redução de danos, apesar de a gente ver quase nada de redução de danos na atenção primária. E a partir daí eu comecei a trabalhar no CAPS Álcool e Drogas 3 da Aham. Sé, que era dividido em 4 mini equipes, né? Então tinha Aham. 4 professores de educação física, cada um ficava numa mini equipe. E Aham. eu, aleatoriamente no sorteio, caí na mini equipe que vinha para Cracolândia. Eita porra. E aí comecei a vir para cá. E ao contrário do que a gente imagina na formulação midiática que a gente tem, desde o primeiro encontro que eu tive aqui com as pessoas, eu me senti muito incomodado de perceber como minha perspectiva acerca da Craco era equivocada, era Aham. enviesada, né? Então, no primeiro dia eu fui abraçado, fui acolhido, Uhum. fiz samba, joguei capoeira, joguei bola. E aí eu Aham. sentei quando eu voltei e falei, mano, isso aqui tá muito errado, mano. Não é nada disso que a galera tá falando. Ninguém sabe o que tá falando. Quem tá falando nunca veio aqui. Que é isso que tá acontecendo? E eu passei a me interessar muito pela Craco. Vim tanto nas atuações formais no trabalho, né? Aham. Como passei também a vir nos horários vagos, né? Existe uma Sim. gravitação aqui na Craco, né? Quando você se identifica. Aham. Acho que independente de fazer uso de crack ou não, a gente sabe que se a gente tira o crack, a Cracolândia continua, né? E assim como era a Boca do Lixo, assim como era, enfim, Sim, o sim. polo do samba, assim como era o polo do Total. cinema, né? Aqui tem uma gravidade, eu estou escrevendo Forte. um artigo que eu chamo de as camadas fossilizadas Aham. dessa gravitação, assim, né? Pô, da hora, muito doido. E aí eu comecei a vir nos horários livres também, e aí me aproximei de um grupo de estudos na Escola de Enfermagem da USP e fui fazer meu mestrado lá, com a professora Cássia Baldini Soares, Aham. que é uma referência muito importante do debate de redução de danos, juventude e educação. Aham. E aí eu construí um processo a partir de 10 entrevistas, Aham. feitas aqui no Fluxo, no antigo hotel do seu Cícero, ali na esquina da Dino com a Helvetia mesmo, lembra? Onde era Aham. lá Sim. o buraco ali. Sim. Aí a gente fazia as entrevistas lá, trocava ideia com todo mundo. E isso foi meu mestrado, foi até hoje tem dados muito interessantes, né, que tem muito a ver com os chegantes, né, as pessoas que vêm e chegam de outros lugares para Pra Craco, cá. Ah, né? legal. Interessante Os isso. nativos da Craco são estrangeiros, né? Sim, São muitos normalmente refugiados urbanos, né, que nem algumas autoras têm vêm de outros desenhado. estados e outros países. Fugindo da justiça, fugindo do marido que batia, fugindo do traficante, De ou dívida. buscando trabalho, ou fugindo de dívida, ou buscando um familiar que estava aqui e acaba ficando aqui Aham. também, né? Sim. Inúmeras narrativas aí que foram também complexificando esse meu olhar acerca da Craco. Aham. Então, dentro da encomenda que vocês fizeram de eu contar um pouco de mim
e o que que me desloca para cá, Sim, acho que tem muita coisa. Eu tentei sim. pontuar algumas que tem uma relação ponto de contato Não, direto mas com a tá questão ótimo, das pô. drogas e com a redução de danos. Já deu pra, na verdade, uma boa parte do que eu ia perguntar mesmo, a gente já tem nessa totalidade. Foi uma fala que já contribuiu bastante, né? E já vamos engatilhando aqui na questão cordão de isolamento, assim, ó. Você, nessa experiência que você teve com o Movimento Sem Terra, né? Você viu a relação dos jagunços, né, com o movimento. Então ali são dois grupos conflitantes e querendo ou não, né, você estava ali abrandando de alguma forma, né? Porque por mais que você fosse cuidado, né? Se eu vou tomar um tiro e peço para você ficar do meu lado, pô, né? A possibilidade de eu não ser baleado é bem menor, entende? Então, né, já é um trabalho, né? Uma realidade onde, querendo ou não, o fato de você se dispor a estar ali já contribuía com o abrandamento do conflito, né? E aí aqui, né, a mesma coisa nesse evento aí que ocorreu ali, né? E eu vejo também que o fato da gente já conseguir um pouquinho se organizar, como nesse último aniversário que teve aqui de crianças que eu falei, né? Onde você via ali diversas partes desse grupo que vem surgindo dessa classe maloqueira e afins, de intelectuais, maloqueiros, moradores locais e suas crianças ali misturadas. Isso também contribui de alguma forma para o abrandamento, porque coloca na exposição de todos, desses dois grupos conflitantes, né, do fluxo e das forças armadas, né, flores que estão crescendo, né. Eu falei esses dias com um membro da MCBL, né, pô, é complicada a presença de criança ali na boca do lixo e tal, tudo, mas as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo coisa ali e tal, e não adianta, né, cara? Se você começa a plantar muita flor num lugar, vira um jardim. Como que a presença de então, pessoas que atuam aqui na questão de cultura, sociedade, direitos humanos, né, tal, como que essas pessoas abrandam o conflito, fluxo, forças armadas, né? Respondendo sua pergunta, então, como eu vinha me posicionando, né? Não me coloco muito nesse lugar de intelectual, sei de algumas coisas, assim como todo mundo sabe, então me coloco lado a lado com as pessoas de maneira geral, né? Uhum. Claro que conforme a gente estuda mais, vive mais as coisas, a gente fica mais sabido numa coisa ou outra, né? Ótimo, Mas inclusive eu nego um tanto esse lugar maravilha. de intelectual, porque acho que eu sou uma coisa inteira, né? Não só um intelecto, mas também com o meu corpo eu pratico, mudo a realidade, atuo sobre o mundo, né? Não só com o meu pensamento, com a minha fala, mas com a minha capoeira, mas também com o meu futebol, com o samba e com tantas coisas que a gente propõe muitas vezes aqui no fluxo há muito tempo, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu continuei aqui e atuava no Embu das Artes também, como Legal, gerente de cara. serviço de saúde. Eu fui convidado para gerenciar o CAPS Álcool e Drogas lá de Embu das Artes. E aí eu mantinha Lugar lindo. lá é incrível, com pessoas incríveis também, com contradições muito parecidas com as daqui. Sim. Então eu mantinha o pé aqui vindo pontualmente, não conseguia mais vir todo dia ou toda semana, né? Esses foram uns 2, 3 anos ali que eu fiquei mais distante aqui do fluxo, né? Que eu vinha tipo uma vez por mês, 2 vezes por mês. Era uma coisa mais de 2013 a 2016, Uhum. que eu fiquei um pouco mais. Não, de 2014, do fim de 2014 até 2016. Uhum. E aí eu fiquei vindo menos do que eu gostaria por aqui, né?
E a partir Mas de só lembrando, você chega mesmo aqui no ano de 2010. 2010. Pronto, desculpa, continuando. Quando eu entro na primeira equipe que é estruturada no CAPS Álcool e Drogas 3 da CEP, porque ele foi implantado, ele não existia, né? Uhum. Ele fica lá na Frederico Alvarenga 254, né? A continuação da 25 de março, ali na Baixada do Glicério. Então ele foi instalado num prédio antigo da Secretaria de Saúde, Uhum. que era horrível para ser um CAPS, porque era um andar imenso, com toda a cara de um manicômio, grade em toda a janela, uma coisa tenebrosa. Tinha sido o serviço de óbito uma época, então quem tinha uma sensibilidade maior via muita coisa que não queria ver ali, né? Uhum. Então era um Eita porra, ambiente conturbado. pode crer. E aí depois que eu saí de lá eu fui pro Embu. O Embu eu saí em 2016, Uhum. que acabou a gestão, tá? Era uma gestão do PT. Não tenho relação com o PT, né? Nem nada, né? Mas era uma gestão que buscou pessoas que fossem referências ali dentro de um campo mais progressista, e aí eles me mapearam e trouxeram por indicação da Marília Capone, que é uma psicóloga super bacana que tinha sido gerente lá antes de mim. E, e aí, em 2016, eu falo, mano, agora não tenho mais essa demanda, tô trampando com audiovisual só, que era uma coisa que eu comecei a fazer por conta do mestrado, né? Eu queria traduzir o conhecimento para sair justamente da lógica intelectual acadêmica, onde as pessoas, enfim, falam entre si só para si mesmas, sabe? Minha mãe não entenderia o artigo em inglês que eu publiquei, que é muito citado, muito baixado. Uhum. Olha que legal. Não muda nada a minha vida, não muda nada a vida no fluxo, não muda nada no Entendo, mundo, né? entendo. Ou o que muda é muito pouco. Então eu queria traduzir isso de um outro jeito e comecei a fotografar por conta disso, depois gravar vídeo também Bacana. e entrei nesse meio e vivi até a pandemia disso, sim. Foi uma carreira em paralelo. Então eu trabalhava à noite, trabalhava de dia no CAPS Álcool e Drogas, de noite ia trabalhar com foto e vídeo, cobrindo música, né? Que é o que eu Pode gosto. crer. E aí, enfim, em 2016 eu falei, bom, vamos me voltar para isso, pro audiovisual, vou voltar pro fluxo, que é o que eu gosto de fazer, vou lá fazer as coisas e tal. E nisso eu tinha me aproximado da Roberta, porque ela tinha me pedido uma mão com o mestrado dela, que ela estava terminando de escrever, Uhum. e ela estava fazendo uma intervenção aqui na Craco, coletando um monte de denúncias de violações de direitos humanos, né? Construindo uma rede dentro do fluxo. Isso me interessou muito, Uhum. e eu comecei a voltar, colar mais aqui com ela e com a galera que estava trampando, com a galera que já tinha saído, com algumas pessoas da minha época também que estavam aqui. Era um, foi um ano de bastante efervescência, assim, 2016, né? E aí no fim do ano o Dória ganha as eleições, né, para prefeito e anuncia que vai acabar com a Cracolândia. Não é nenhuma novidade, o Haddad falou isso, o Kassab falou isso, o Serra falou isso, todo mundo falou isso, todo mundo que foi prefeito em São Paulo falou que ia acabar com a Cracolândia em algum momento. É o maior, a maior promessa não cumprida de todas as gestões aí. E aí, isso gera um rebuliço no fluxo, a gente também fica muito preocupado, porque aí a gente tem muitos amigos, né, que estão dentro do fluxo Fica e, aquela indecisão, insegurança, né? é, A insegurança. como é que a gente opera isso? E aí a gente sentou inúmeras vezes no fluxo aqui da Craco e foi construindo em reuniões, em encontros dentro do fluxo, alguns aqui no teatro também, de container. E foi pensando em estratégias de autodefesa, né? Hoje esse termo parece cada vez mais fazer sentido do ponto de vista, inclusive, de classe, né? Como você bem trouxe. Uhum. E na lógica da autodefesa, uma demanda que foi trazida na época pelo Montanha, finado Montanha também, que era esse sim, um grande intelectual, com teorias muito mais elaboradas que as minhas, muito mais verdadeiras, inclusive. Uma pessoa muito querida, uma pessoa com todas as contradições, mas uma pessoa muito, muito amável, muito querida, muito cuidadosa, muito preocupada com a gente, né? A maloca dele era o ponto de encontro da gente, assim, um lugar seguro, confortável, acolhedor,
dava para trocar ideia, né? E infelizmente ele morreu há uns anos atrás de sofrer um acidente vascular encefálico, né? Uhum. Ficou por horas deitado na rua aqui, com a polícia impedindo os amigos, os familiares, enfim, a companheira dele de se aproximar, e ele ficou ali definhando, sofrendo, esperando o SAMU chegar, sabe? Isso é uma das coisas que, enfim, que também me motiva muito a não sair daqui e, enfim, contrapor essa barbaridade, sabe? E então também é pelo Montanha que também me ensinou muito, né? Entendo. Não só por ele, né? O Patolino também, finado Patolino e tantas outras pessoas que eu conheci aqui no Fluxo me ensinaram, né? A gente teve nossas trocas, nossa amizade e não estão mais aqui, sabe? É por elas também que eu não arredo o pé daqui. E aí o Montanha dá uma ideia que a gente precisa organizar vigílias noturnas. Por quê? Porque à noite a polícia bate mais. De dia as pessoas vêm, as pessoas estão passando. Na época era a polícia, não era a GCM. Uhum. Polícia Militar, estadual. E à noite, quando não tem tanta gente, quando vocês não estão aqui, quando os serviços de saúde e de assistência não estão aqui, eles lenham todo mundo sem motivo. A gente falou, beleza, então vamos lá, a gente vem e fica aqui. Aí ele falou, mas pra vocês virem aqui e ficar olhando pra minha cara, eu também não quero, entendeu? Vamos fazer alguma coisa da hora, né? Já que é a maior rave há mais tempo funcionando no mundo, é a Aham. Craco, né? Desde que começou, nunca mais parou. Pode Então pá. vamos se divertir aqui também, né? Aham. E aí a gente começou a propor atividades a priori culturais, né? Incríveis, que passaram por tudo que se possa imaginar, assim. E essas atividades a gente começou a fazer no período noturno, porque era também quando a gente não estava trampando. Então a gente saía do Aham. trampo, conseguia ir lá no tempo livre e protagonizava ali o rolê com a rapaziada do Fluxo, né? Que era muito massa. Então teve, sei lá, o Aham. Evandro, não sei se você lembra dele, que tocava djembe, magrinho. Hum. Tá em Santos agora, tá firmão, mó bem. Aham. Tocava pra caramba, um baita percussionista. E aí a gente fez uma roda de djembe uma vez. Isso pra mim foi Carai. incrível, assim, 20 djembe, todo mundo tocando no meio do fluxo, aquela batucada, né? Enfim, a gente fazia muito samba também, jogava muita bola, fazia de tudo um pouco, assim, né? E essas Hum. vigílias foram uma das primeiras experiências que a gente teve de autodefesa, todo Aham. mundo junto e misturado, né? Então Aham. a gente tem a nossa posição classe média, né? Aham. Racializada, majoritariamente branca, né? Mas tinham pessoas também que não eram brancas, de outros grupos sociais, né? E a gente, junto e misturado, se protegia melhor ali. Aham. Então a gente encontrou uma tática de auto-organização e autodefesa diante da violência de Estado, da violência policial. Pode pá. Não é exatamente um cordão de isolamento a princípio, Aham. mas virou um bloco cultural ali, né? Virou Sim. um. Mas Que nem. virou o que importa uma forma de abrandar a violência, mas aí no caso também virou uma forma de já começar a se produzir a cultura, né? Exato. Que eu acho que deve ser o principal meio de economia da nossa classe maloqueira e afins é a cultura, né? Afinal de contas, a nossa manufatura já não é mais necessária tanto assim. Né? E depois dessas experiências da Craco Resiste, que foi um movimento social que se organizou em torno dessas vigílias, né? E Uhum. começou a protagonizar um processo de autodefesa junto com o fluxo, a gente teve um fato, na verdade dois, bastante interessantes que eu gostaria de pontuar Aham. acerca da questão do cordão, né? Dessa estratégia de autodefesa ou o abrandamento da violência, como você definiu, né? Sim. A gente manteve as atividades noturnas, ao contrário do que a gente imaginou, isso foi ganhando uma repercussão muito grande. Então, um grupo relativamente pequeno de pessoas fazendo uma política adequada conjuntamente com
com o fluxo, Uhum. gerou um impacto bem inimaginável pra gente, né? Então a Aham. Craco Resiste se tornou em um período relativamente rápido, um movimento social grande, com Aham. formulação, com intervenção, reconhecido por outros movimentos, né? Aham. Acho que eu, analisando hoje, a partir dessa relação, né? Por estar no fluxo, né? Por Aham. isso que eu acredito até hoje que não tem redução de danos, não tem intervenção na Craco que não seja no fluxo. Não adianta você ficar falando da Cracolândia do binóculo, entendeu? Pô, aí você concorda com o mano em cheio, da hora. E aí, estando lá dentro, a gente foi formulando novos saberes, foi Aham. organizando saberes já existentes, né? E em um dado momento a gente foi contendo operações policiais que a gente antecipava, que a gente percebia que ia ter e tal. Uhum. Então, adensava a vigília, fazia um chamado, batia o olho de Tandera e vinha um monte de gente, apoiador de outros movimentos, juntava um monte Ah, de a gente. Júlia tinha a ver com isso daí também. Isso, juntava uma Pode rapaziada, crer. fechava ali o bloco, e aí quando chegava no pé da operação, os caras davam uma olhada e falavam, não vai ter como, tem muita gente Aham. branca aqui, tem muita gente classe média Tem aqui, vai que a advogada. gente erra aqui, ó, tem o advogado, tem o cara colete da OAB ali dos direitos humanos, e aí, né, Isso. como é que vai ser? Vai ficar feio pra nós, não dá. Aí, fomos segurando isso. Historicamente, na Craco, os prefeitos fazem a operação na primeira semana de janeiro, desde 2004, Aham. do Serra até 2016, sempre tinha uma operação em janeiro. Uma operação forte, que batia em muita gente, porque é o período que em férias, em Réveillon, tem menos gente em São Paulo, os comércios estão fechados, tem menos gente circulando. Uhum. Qualquer barbaridade que você fizer é menos vista. Ah, então os Então, direitos humanos vê menos. vê A visão menos, vê internacional é menos. menor. Direitos humanos está na praia de férias e aí o povo aproveita para descer o cacete guardado o ano todo, sabe? Entendo. E aí a gente conseguiu protelar isso porque a gente se negou a sair no começo do ano. Então um grupo de pessoas se manteve aqui em janeiro Aham. e adiou pro outro mês. Aí ameaçaram fazer a operação, a gente juntou um monte de gente, adiou de novo. E mês a mês a gente foi empurrando e pressionando o Aham. João Dória a não fazer a operação, até maio. Em maio Aham. foi inevitável. E aí no dia 27 de maio de 2017, teve uma operação brutal, Uhum. uma das mais brutais que teve aqui na Craco, com, enfim, no final, a princípio, né, eram 400 homens da Polícia Civil chegando com escudo, com aqueles cânticos Aham. marciais, assim, né, uma coisa O de fluxo vamos ficava na onde? Dino Coelvete, Ficava lá. barraca Aham. armada, prato, no sistema mesmo. Aham. E aí, helicóptero com sniper em cima, sabe? Esse atirador de elite pra todo lado, a gente, mano, o que tá acontecendo? Enfim, e a gente tinha varado a noite esperando isso acontecer. E eu fiquei Aham. bebendo a noite inteira, porque eu bebo, né? Aham. Tava mamado, tudo isso acontecendo, ser ruim ainda, né? A maioria das pessoas no fluxo estão assim na hora, Então, né? tava igual, né? Já Estava que nós igual. estamos pra falar igual, nós estamos igual mesmo. A mesma classe. Todo mundo virado. E aí foi, mano, tenebroso, roubou a brisa, brabo, assim. E aí, além desses 400 homens que fizeram a operação mais imediata, né? Estavam. No final, a operação teve mais de 1.000 homens. Imagina o custo de uma operação dessa, né? Aham. Enfim, a gente viu um trilhão de barbaridades acontecerem, todos os tipos de violações de direitos humanos ali, né? Aham. Um monte de gente que era polícia, que era do exército, que estava no fluxo, tendo problema para Aham. sair. Eita, pô. Aquelas coisas que você não entende muito bem, muito... Mas que acontece sempre. Opa, é raro, mas acontece sempre. E aí, o fato da gente estar lá, na época não era tão comum a coisa da live. E aí eu fiz uma live no Facebook, finado Aham. Facebook. Aham. E essa live eu falei com alguns amigos que estavam acordando na hora. E a galera começou a repostar. E aí isso gerou um impacto muito grande. Então a diferença de você estar no lugar certo, sendo branco, classe média, não apanhando, e com um celular, com um plano de dados, Aham. quer dizer, olha o lugar de privilégio que eu tive que ter para estar ali junto com o fluxo para poder
articular essa rede de proteção ali naquele momento, entendeu? Entendo. Porque você coage o agente público da dita Força de Segurança Pública quando ele vê uma câmera transmitindo ao vivo e você narrando ali como se fosse um repórter mesmo, meio Aham. Aham. repórter bêbado, mas tá valendo. E Porra. aí, isso foi uma estratégia que protegeu algumas pessoas. A gente conseguiu colar em algumas pessoas que a gente tinha vínculo já, né? O vínculo Aham. é essencial, né? Para mim, um dos pilares da redução de danos é a construção do vínculo, né? Sim. Que é a relação que a gente tem, que pode ser inicialmente de identificação, né? Depois você vai construindo, contando sua história de vida, né? E construindo a vida lado a lado também, como amigo, como parceiro, como Total. conhecido, né? E aí quem a gente conhecia, quem a gente tinha vínculo, a gente já, opa, passava para trás da gente, falava, não, aqui não, ele tá comigo, não, Pode crer. senhor, não, Entendo. tá o meu documento aqui, pega o meu documento e, Aham. não, tá de boa, não, tá comigo, tá aqui, não. E aí isso ajudou um tanto, o contato com parlamentares, né, a gente conseguiu Aham. muito rápido que o Suplicy viesse, Pode crer. e Ele é um aí, cara que tá sempre aqui, né? tá, inegavelmente tá aqui. Também com... Sábado mesmo ele tava aí na manifestação das prostitutas ali. Não, ele é bamba, ele Mas enfim. tem alguns quadros políticos que a gente respeita, né, pela trajetória, acho que tem suas Sim. contradições, né, eu discordo de muita coisa do Suplicy, mas inegavelmente ele está muito presente aqui no território, né, de maneira muito produtiva, assim, né, então Sim. também colocando o corpo dele e o mandato a esse serviço, né, Sim. acho que ensinou outros mandatos a fazerem isso também, que têm estado mais Uma presentes. coisa que é importante se falar que o Suplicy, ele entra no fluxo mesmo, né? Ele entra não. lá no fluxo, lá. Anda lá. Como fosse mais um tubarão. Mas enfim. E aí, depois desse fato, a gente continuou mobilizando as vigílias, as oficinas, marcando um monte de atividades com pessoas de fora do fluxo que a gente ia formando na prática em redução de danos e atuando ali no cotidiano nessa lógica de proteção, de criar uma estrutura de proteção, porque a gente tinha um celular, porque a gente tinha uma câmera, Uhum. porque é isso, a gente conseguia fazer uma transmissão ao vivo, o cara não vinha apagar do meu celular o vídeo depois, né, como já Entendi. aconteceu e tal. E a gente incomodou muito, né? E ainda Uhum. incomoda, e espero continuar incomodando bastante tempo ainda, enquanto Sim. perdurar esse tipo de prática de tortura. Teve uma outra operação, algumas semanas depois, e aí esse eu acho o melhor exemplo para sua categoria, que é o cordão, né? Aham. O pau quebrou, a polícia veio para cima empurrando o fluxo para a Princesa Isabel. Aham. Em um dado momento, tinha, sei lá, não tinha 10 pessoas. Aham. E a tropa de choque veio empurrando, e essas 10 pessoas não sabiam o que fazer. Aham. No desespero ali de proteger seus amigos, seus vínculos Aham. do fluxo, deram o braço Ah, não. e fizeram um cordão Vixe, que Maria. fechou a Helvétia. Aham. E aí a tropa de choque parou porque tava vindo um monte de helicóptero da imprensa. E aí tava transmitindo ao vivo, imagina as mães da gente, minha mãe me ligando, né? Falando, o que você tá fazendo aí? Quem que tá aí? Não sei o quê. E aí a gente conteve esse avanço, a tropa de choque não foi até a Praça Princesa Isabel, recuou, desarmou. Aham. Achamos que ela não ia morrer. Bom. Mas é isso, esse lugar de classe média, branco, né? Desse lugar de universitário, essa cara que a gente tem, né? De quem tem casa, de quem se alimenta, tem todas as refeições, toma banho, tem privada. Acho que cria um impacto, cria um cordão de fato de isolamento. Esse foi, acho que, a forma mais cordão de isolamento que eu vi aqui no Massa. fluxo, assim, sabe? E aí veio uma época, o Médicos Sem Fronteiras, e eles queriam ajudar a gente. E aí explicou como a gente funcionava, a Craco Resiste, né? Aham. E ele falou, cara, não dá pra gente estar com vocês. Aham. Aí a gente falou, mas por que vocês não estão em cena de guerra no mundo inteiro aí e tal? Eles, então, só que a gente entra na guerra sem lado. A gente se propõe a ser neutro. E aí cuidar dos feridos de todos os lados. Aham. Aqui vocês têm um lado muito bem definido. Vocês estão contra o outro lado.
Se a gente entrar com vocês, a gente vai estar contra a polícia, a aham. gente vai estar tomando partido, não vai estar sendo imparcial, então vai estar indo contra o que a gente acredita. A Faz gente sentido. concorda que aqui é uma cena de guerra, é Aham. guerra mesmo. Só que a gente não pode entrar com vocês porque vocês têm lado, vocês defendem eles, vocês se Aham. colocam na frente da bala de borracha. A gente não pode Entendo. fazer isso dentro do que o Médicos Sem Fronteiras na época Aham. preconizava, né? Então acho que foi um momento que a gente formulou, a gente falou, não, a gente é isso mesmo, né? Entendi. Recentemente a gente estava ensaiando o bloco de carnaval, um pouco antes aqui do desfile, e aí teve uma operação da Polícia Civil e o bloco de carnaval que estava passando lindamente pelo meio do fluxo parou e entrou no enquadro junto. Aham. Então, eu, Jéssica, um monte de gente que estava ali no ensaio, umas 20 pessoas de fora do fluxo, mais as pessoas do fluxo estavam ensaiando. E os tambor, Aham. sentou todo mundo no asfalto e esperou ali para ser identificado, para ver se ninguém estava devendo nada, né? Ainda bem que eu não Pode devo, pá. senão eu tinha rodado Esse é também. esse é o evento cordão de isolamento. Aí a gente E- ficou bem na frente, isso tensiona, né? Sim. Porque a gente tem celular, né? A lógica é a mesma ainda. A gente Sim. tem essa cara de universitário da gente, a gente tem essa cara de classe média. É, Vai saber se é filho de são olhos parlamentar. dos direitos humanos aqui, né? Antes de mais nada, na prática, é isso, né? São Exatamente. direitos humanos aqui. E aí, essa foi a experiência recente aí, que acho que é importante Sim. reportar. E Porque continua sendo horrorosa, continua sendo ineficaz, porque assim, a guerra às drogas, que é essa forma Sim. de combater a droga, é um combate a pessoas, né? Não é um combate à droga. A droga é um agente inanimado, né? Isso. A droga fica paradinha Não lá, é, gente. ela não pula no seu pescoço e começa a te usar como Sim. muita gente demoniza, né? No Proerd, eu estudei em escola pública, Sim. e o Proerd, os caras vinham falar esses bagulhos. Sim. Os polícia lá ia dar aula pra gente. É E isso aí. falava do animismo da droga, né? E não tem, né? E aí é um combate a pessoas muito socialmente desprotegidas, né? Pessoas Total. que, desde a lei de terras, antes da lei de terras, né, não têm acesso à moradia, são pessoas que não têm acesso a serviço de saúde mental, são pessoas que sofrem há gerações com o proibicionismo, né, Uhum. sendo criminalizadas pelo uso de droga. O Brasil é exemplar no proibicionismo, né? A primeira delegacia para criminalizar a maconha do mundo é no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, né? Que era uma forma de demonizar o povo preto, Entendi. escravizado, ex-escravizado na época, né? E criminalizar essa galera, né? Então, tem esse lance da moradia, né? Tem Aham. esse lance do proibicionismo, tem o lance da loucura, muita gente com transtornos mentais que não encontra lugar em outro lugar nenhum, mas a Cracolândia tem uma característica de acolhimento muito forte, ao contrário do que muita gente acredita. Sim. Isso é Também verdade. com as suas contradições, também com a sua... Lá dentro dá pra ser louco. Lá dentro dá pra ser louco. Não dá pra meter o louco, mas dá pra ser Exato. louco. Mas E- é isso aí. Eu acho que E aí eu queria só sintetizar 5 pontos da Craco sim, Resiste. com Porque certeza. o nome Craco Resiste, muita gente questiona. Fala, então Aham. vocês estão defendendo que a Cracolândia resista? Aham. Não, a gente está dizendo o quê? Que a despeito do que tem sido feito, enquanto não se resolverem no mínimo 5 coisas, a Craco vai resistir. Então não é que eu estou escolhendo que a Craco resista, né? Aham. Que você quer que a Craco resista. Ela vai resistir. Porque é uma questão estrutural. Sem moradia, a Craco resiste. Sem serviço de saúde mental, sem acolhimento, sem o cuidado da loucura, de maneira livre, né? Sem comunidade terapêutica, sem manicômio, sem hospital psiquiátrico, a Craco resiste. Sem o fim da guerra às drogas, A sem o Craco. proibicionismo, a Craco Craco resiste. Sem o fim das cadeias, a Craco resiste, né? Aham. Porque tanta gente que entra na Fundação Casa e entra num moedor de gente, né? E passa e Uhum. sai e volta e fica com dívida e faz corre e é preso no Isso. corre porque ia pagar Sim. dia de multa e tem mais dia de multa. E aí tira mais cadeia e tem mais dívida na cadeia e tem as dívidas da cadeia que a gente tá ligado como que é também. Aham. E aí isso gera o que o Fábio Malarte chama de um arquipélago.
Aham. São várias ilhas, assim, Você e vai você pulando fica nelas. pulando nelas. E a Craco é uma das ilhas também, né? Então, Entendo, justo. enquanto existir grade, enquanto existir o modelo punitivista, né? Essa lógica de Tratar com punição. privar de liberdade, tratar com punição, tratar com essa maneira, né? Medieval de Aham, resolver os problemas, a Craco resiste. E o entendo. último é lazer. Enquanto não tiver lazer, enquanto não tiver tempo livre, enquanto não tiver espaço adequado para as Aham. pessoas Estrutura para se ter aproveitar lazer. seu tempo Aham, livre, seu momento de reflexão, né? sim. Refletir sobre a vida, né? Enquanto não tiver esses 5 pontos, incluindo o lazer, a Craco A resiste. Craco E essa resiste. formulação não é minha, essa formulação não é de Robertinha, não é da Jéssica, não é do Manho. É uma formulação que a gente foi construindo coletivamente ao longo de anos em conversas no fluxo, Através... Ah, isso é em reuniões no importante. fluxo. É Porque, uma definição representativa, então. exato, porque a gente entende que, para falar da Cracolândia, não dá pra gente vir de fora e ficar cornetando, isso é colonizador. Dizer o que que Sim, eu quero, o que que eu acho, falar do meu lugar de fala, é muito confortável, entendeu? É que nem os antropólogos europeus que falavam que os povos daqui eram povos primitivos, pode pá. né? Se existe Amazônia é por causa dos povos originários que aqui habitaram há milênios e que produziram a biodiversidade que tem na Amazônia, isso é comprovado. Isso é ser primitivo? Isso para mim é a maior tecnologia de desenvolvimento de um ecossistema que existe. Nunca vi isso em nenhum outro lugar. Acho que os povos mais desenvolvidos habitavam e seus descendentes habitam aqui ainda. Entendo. E não tem nada de primitivo, mas esse olhar colonizador, esse olhar Aham, racista, essencialmente racista, né? aham. Ainda paira aqui sobre a Craco. Por isso que a gente não pode falar em nome dela. Mesmo se você estiver na esquina, se você for todo dia na esquina e ficar olhando o fluxo, você não pode falar em nome do fluxo, você não é parte do fluxo. Eu não posso falar em nome da Craco. Eu não falei em momento nenhum aqui em nome das pessoas. Eu falei do que eu vivi. Sim, Falei das coisas que eu compartilhei com as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de aprender e trocar. muito massa Mas isso. nada, lá eu ouvi nada sobre nós sem nós, né? É, sim. Isso é Por importante, isso que meu tem que povo. ser na Craco, pra Craco e com a Com Craco, a né? Craco. É. Se é pra fazer o bagulho, vamos fazer junto. É Porque o também fluxo, meu povo. vou vir propor um samba eu, daqui de fora. Total. Vou ouvir o samba que tem lá, né? O Tá que certo. precisa? Bora, e aí bora junto, né? É isso aí. Lado a lado. Acho que ninguém tá em cima de ninguém. Pisar na cabeça dos outros não leva ninguém a nenhum lugar mais alto, não. É isso aí, minha gente. Agora sim nós detonamos, hein? E olha, Osamo, muito obrigado e muitos parabéns pelo seu trabalho aqui. E minha gente, Jamflu na mesa, vamos ficando por aqui. Até a próxima e viva a nossa conexão. Viva! Aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os pinos redondos nos buracos quadrados. Aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras e não respeitam o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou até caluniá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente. E, enquanto alguns os veem como os loucos, nós os vemos como os geniais. Porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são aquelas que de fato o mudam. Essa passagem é do Jack Kerouac, em um livro onde ele narra uma viagem com hippies nos Estados Unidos nos anos 60 e acho que explica um pouco um espírito que talvez exista em várias comunidades como a Craco, né? Então, os loucos, os desajustados, aqueles que não aceitam um determinado modo de viver, talvez no futuro sejam os grandes visionários, talvez sejam as pessoas de referência, né? Eu acredito que em algum tempo, no futuro, ainda vai ter muita gente olhar e falar, nossa, olha, se não tivesse tido a Craco, não ia ter tanta cultura, não ia ter toda essa produção, não ia ter todo esse número de pessoas incríveis, não teria
tido tantas experiências, não teria a qualidade da intervenção de redução de danos que é possível pensar hoje, o debate de drogas que é possível pensar hoje, a questão urbana, né? Então, acho que com todas as contradições do capitalismo que colocam as pessoas numa condição de extrema miserabilidade, né, de desproteção social, né? Nem o Estado, nem a sociedade protegem as pessoas da crack. Todo mundo só ataca elas, né? A despeito disso, elas resistem dentro de um ideário comum, né? Elas estão juntas. E não é o crack. Se tirar o crack, vai continuar, porque essas pessoas estão aqui há gerações, né? Então, vai muito além da droga, da substância, né? Inclusive porque não tem só crack, inclusive porque tem muita gente que não usa crack e está na cracolândia. Tá bom? Então aqui são os desajustados. Os pinos redondos nos buracos quadrados. Sejamos nós também, né? Para mudar o mundo. Festa do riso, tristeza embora.